بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 19 de Safar de 1441, que equivale ao dia 18 de outubro de 2019, continuamos a nossa leitura e a nossa tradução da explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, as lições importantes para a comunidade. O Sheikh continua a sua explicação dizendo: وعلى كل حال أو وعلى كل هذا مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر منه والتحذير، وأن يكون خوف المرء من الشرك أشد من خوفه من أي أمر آخر، وأن يجاهد نفسه على الحذر من الوقوع فيه. ومن هذه المجاهدة أن يعرف الشرك والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه وما هي حقيقته وما هي الأمور الداخلة في مسماه، كيف يتقيه؟ فأول أساس لاتقاء الشرك أن يعرف ما هو الشرك وما هي حقيقته، فبهذه المعرفة التي يقصد منها الاتقاء والحذر يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى اتقاء الشرك. ولهذا قال أحد السلف وهو طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في تعريف التقوى: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله، وأعظم معاصي الله الشرك. على نور من الله خيفة عذاب الله، فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة بالشرك، معرفة بحقيقته، ومعرفة بخطورته، ومعرفة بعقوبته، معرفة يقصد منها أن يحذر منه
وأن يحذر غيره من الوقوع فيه حتى أبناءه كما في وصية لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فحذره من الشرك وبين له في الوقت نفسه خطورته وأنه أعظم الظلم وأنه أظلم الظلم وأشنعه وأشده على الإطلاق. Então, o Sheikh continua a sua explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, dizendo, e de todas as formas, o que foi mencionado nas aulas anteriores deve provocar o medo, deve provocar o temor do politeísmo. O Sheikh aqui está-se a referir às aulas anteriores, as aulas que fizemos anteriormente, onde o Sheikh falou da gravidade do shirk, do facto que é o maior dos pecados, nos falou do grande shirk, do pequeno shirk, do shirk oculto, nos falou do castigo daquele que cai no shirk, e hoje nos diz que o que foi mencionado nas aulas anteriores deve provocar no ser humano, deve-nos provocar, deve ser uma causa para termos medo e para temermos o politeísmo, para temermos o shirk, que seja pequeno, grande ou oculto. E o que foi dito deve levar a pessoa, deve-nos levar a todos a procurar a proteção, deve-nos levar a pessoa a se proteger a si própria e a adverter os outros, as pessoas que estão em seu redor, do perigo do politeísmo. Então, aquilo que aprendemos nas aulas anteriores tem como objetivo temermos o politeísmo e temermos de cair no politeísmo, e este medo deve-nos levar a procurar a solução, a procurar como nos proteger deste politeísmo em todas as suas formas, e também, ao mesmo tempo, deve-nos levar a adverter as pessoas que estão em nossa volta contra este grande pecado, contra o politeísmo sobre todas as suas formas, e é sem dúvida a melhor adoração que a pessoa pode fazer, que é adverter as pessoas contra o politeísmo e aconselhar as pessoas e a adorarem Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. O Sheikh diz depois que o temor que a pessoa tem do politeísmo, o Sheikh diz que o temor que a pessoa tem do politeísmo, de cair no politeísmo, no shirk, deve ser maior que o seu temor de qualquer outra coisa. Melhor dizendo, o maior temor que a pessoa tem de ter na sua vida é de cair no politeísmo. É de cometer este pecado que é o maior de todos os pecados. A pessoa tem de temer mais este pecado do que qualquer outra coisa na sua vida. O maior medo que a pessoa tem de ter é de cometer o politeísmo. De todas as suas formas, que seja grande, pequeno ou oculto. Depois o Sheikh nos diz que este temor que a pessoa tem, este medo, deve levar a pessoa a fazer grandes esforços para se proteger do politeísmo. E entre estes esforços há o facto de conhecer e de aprender o que é o politeísmo. Quer dizer que a pessoa, a partir do momento em que conhece a gravidade do politeísmo, deve temer de cair no politeísmo. E a partir deste momento, a pessoa tem de aprender e tem de fazer esforços no conhecimento, na pesquisa do conhecimento, para saber e conhecer de maneira detalhada
o que é o politeísmo. E aqui o Sheikh nos menciona e diz, e neste caso podemos mencionar um dito antigo dos sábios, que diz, o Sheikh aqui nos menciona uma palavra, um dito mencionado pelos sábios, que diz, aquele que não conhece, ou melhor dizendo, como é que uma pessoa se pode proteger de algo que não conhece? Este é o dito. Como é que uma pessoa se pode proteger de algo que não conhece? Depois o Sheikh comenta esta palavra, este dito, dizendo, aquele que não conhece o politeísmo, por exemplo, aquele que não conhece o politeísmo, não conhece os seus tipos, não conhece as suas categorias, não conhece a realidade do politeísmo. Quer dizer que não conhece os actos que fazem parte do politeísmo. Como é que tal pessoa se pode proteger dele? Como é que tal pessoa se pode proteger do politeísmo? Uma pessoa que não conhece o politeísmo, que não conhece a sua realidade, que não conhece a sua definição, que não conhece os seus tipos, as suas categorias. Quer dizer, afinal, esta pessoa não conhece nada do politeísmo. Como é que esta pessoa se pode proteger do politeísmo, que é, sem dúvida, o seu maior inimigo? Depois o Sheikh diz que a primeira base fundamental para que a pessoa se possa proteger do politeísmo é o facto de o conhecer. É o facto de o conhecer, de conhecer o politeísmo, de conhecer a sua realidade, a realidade do politeísmo. Também de conhecer os seus diferentes tipos. E desta forma, através do conhecimento detalhado do politeísmo, que tem como objetivo, quer dizer, esta aprendizagem detalhada do politeísmo, tem como objetivo o facto de se proteger dele. Tem como objetivo o facto de se proteger do politeísmo. Então, se a pessoa procurar este caminho do conhecimento do politeísmo de maneira detalhada, com a permissão de Allah, bi'idhnillah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, então esta pessoa poderá atingir o seu objetivo. Ou melhor dizendo, atingirá o seu objetivo, que é de se proteger do politeísmo. Então, aqui, o Sheikh nos dá a solução. Aquele que teme o politeísmo, a primeira coisa que tem de fazer é conhecê-lo, para não o cometer. E fazer confiança a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala lhe ajudará e vai protegê-lo contra o politeísmo e vai protegê-lo de cair no politeísmo. Então a pessoa com a dua, o facto de invocar Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos em aulas anteriores, invocando Allah subhanahu wa ta'ala de o preservar e de o proteger e de o perdoar os pecados, o que possa ter, como a pessoa possa ter cometido como politeísmo, e ao mesmo tempo procurando conhecer o que é o politeísmo para se afastar, então Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar esta pessoa e vai lhe facilitar a atingir o seu objetivo, que é se proteger de maneira total do politeísmo em todos os seus tipos, que seja o grande, o pequeno ou o oculto. E o Sheikh diz depois, e por esta razão, um dos Salaf Salih, um dos predecessores piedosos, que se chamava Talq ibn Habib, disse na definição de taqwa, na definição do temor de Allah, Talq ibn Habib definiu o que é a palavra taqwa, o temor de Allah, o facto de ter medo de Allah, e disse que, na sua definição,
O temor de Allah é o facto de agir na obediência de Allah através de uma luz de Allah. Quer dizer, através da permissão de Allah. Quer dizer, a pessoa age na obediência de Allah com a permissão de Allah, através de uma luz de Allah. Quer dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala que permite à pessoa de lhe obedecer, esperando a recompensa de Allah. Quer dizer, esta pessoa age consoante a obediência de Allah, age na obediência de Allah, através da permissão de Allah, esperando a recompensa de Allah. E a segunda parte da definição é abandonando ou se afastando da desobediência a Allah. E sem dúvida, aqui a maior das desobediências é o politeísmo. A maior das desobediências é o politeísmo. Então a segunda parte da definição é abandonando ou se afastando da desobediência de Allah através de uma luz de Allah, quer dizer, através da permissão de Allah, temendo o castigo de Allah. O Sheikh mencionou esta narração, este athar de Talq ibn Habib, que faz parte de Salaf Salih, rahimahullah ta'ala, para nos mostrar a importância de nos afastarmos, quer dizer, ou melhor dizendo, de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala e de temermos de obedecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, de praticarmos o tawhid, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o facto de o adorar unicamente, e ao mesmo tempo o facto que adoramos Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e que praticamos o tawhid é consoante a permissão de Allah, porque é Allah subhanahu wa ta'ala que nos permite fazer tal coisa. E aqui ele disse através de uma luz de Allah. Esta luz de Allah subhanahu wa ta'ala é a sua permissão. É o facto que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, que nos permita justamente de o adorar Ele unicamente. E a pessoa faz isto tudo esperando a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah o recompense de o ter adorado unicamente e de não ter cometido o politeísmo. E na segunda parte da definição da taqwa, do medo, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, é o facto que a pessoa se afaste da desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a pessoa se afaste do politeísmo. Estamos a dar o exemplo do politeísmo porque é a nossa aula. E estamos a falar é uma aula sobre o politeísmo. Então a pessoa afasta-se da desobediência de Allah, do facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E isto através de uma luz de Allah. Quer dizer, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, temendo o castigo de Allah. A pessoa adora Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e afasta-se do politeísmo com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala e esperando a recompensa de Allah e ao mesmo tempo com medo do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Este athar foi relatado por Ibn al-Mubarak no seu livro Az-Zuhd e também por Abu Nu'aym no seu livro Al-Hilya e também por Ibn Abi Shayba. Depois o Sheikh continua dizendo que a pessoa deve imperativamente conhecer o politeísmo de maneira detalhada. E já falámos deste ponto numa aula anterior, que é o facto de conhecer o bem de maneira detalhada e o mal também de maneira detalhada. E que isto é a metodologia, que é o caminho salafi das pessoas da Sunna, que é que
aprendem o bem de maneira detalhada para o praticarem e aprendem também o oposto, que é o mal, de maneira detalhada para se poderem proteger. Contrariamente a certos grupos desviados que têm uma má compreensão, um mau caminho, uma má metodologia, que é que aprendem unicamente o bem e para eles é suficiente. Dizendo que aquele que conhece o bem automaticamente vai conhecer o seu oposto. Mas isto é mentira. É um erro muito grande. E ele, apesar de ser um erro, é contrário ao caminho que nos foi ensinado por Allah subhanahu wa ta'ala no seu livro, onde nos mostrou o bem de maneira detalhada e o mal também. E também o seu profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na sua sunna autêntica, nos ensinou o bem de maneira detalhada e o mal de maneira detalhada. E assim, e dessa forma, compreenderam. Foi dessa forma que os sahaba, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, compreenderam, e foi dessa forma que praticaram e ensinaram até hoje as pessoas da Sunna, as pessoas que estão sobre este caminho, sobre esta metodologia, que é a metodologia autêntica. Continuamos sobre este caminho e é assim que devemos continuar, porque a pessoa tem de conhecer o bem de maneira detalhada e o mal de maneira detalhada, o bem para o praticar e o mal para se afastar. A pessoa tem de conhecer a Tawhid, a unicidade de maneira detalhada para podermos praticar o Tawhid, a unicidade de maneira que convém a Allah subhanahu wa ta'ala. E também temos de aprender o politeísmo de maneira detalhada para nos protegermos, para sabermos cada acto, cada obra, se esta obra faz parte do Tawhid, da unicidade, ou se este acto faz parte do politeísmo, do shirk. Da mesma forma podemos falar da Sunna e da Bid'ah. Da mesma forma podemos falar do que é Sunna e do que é uma inovação. Do que faz parte da Sunna e do que faz parte das inovações. A pessoa não se deve contentar unicamente de aprender o que é Sunna, mas também tem de aprender o que é que são as inovações, para não se poder enganar e para não praticar um dia uma bid'ah, uma inovação, sem saber. Então o Sheikh diz que a pessoa deve imperativamente conhecer o politeísmo de maneira detalhada, a sua definição, a definição do politeísmo, os seus tipos, grande, pequeno, oculto, e depois dentro do grande há várias subcategorias, dentro do pequeno também há várias subcategorias, e no oculto também. Por isso a pessoa tem de aprender de maneira detalhada este politeísmo. Também a pessoa tem de aprender qual é o castigo daquele que cai no politeísmo. E este conhecimento, o Sheikh diz que deve ser com o único objetivo de se proteger a si e de alertar ou de adverter os outros do perigo do politeísmo. É dizer que a pessoa tem de ter como intenção, quando aprende o politeísmo, de se proteger e de alertar os que estão em seu redor do perigo do politeísmo. Como, por exemplo, o facto de advertir, ou de alertar os seus próprios filhos. É um dever que nós temos de alertar os nossos próprios filhos contra o politeísmo. E temos um exemplo de, como diz o Sheikh, como foi o caso do conselho de Luqman. Luqman aconselhou o seu filho, e este conselho foi mencionado no Alcorão, consoante o sentido do versículo que está na Surat Luqman,
onde ele diz, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: recorda-te de quando Luqman disse ao seu filho, exortando-o: ó meu filho, não atribuas parceiros a Allah, pois a idolatria, o politeísmo, é uma grande iniquidade, uma grande injustiça. Vejam aqui que o Sheikh mencionou unicamente uma parte do conselho de Luqman ao seu filho. Mas Luqman, se voltarem a esta parte de Surat Luqman no Alcorão, verão que Luqman dá vários conselhos ao seu filho. E o primeiro conselho que dá é o facto de o adverter, de o alertar contra o maior de todos os perigos, que é o politeísmo. Luqman diz ao seu filho: ó meu filho, não atribuas parceiros a Allah. Foi o primeiro conselho que lhe deu. E é, sem dúvida, o mais importante de todos os conselhos. E é por aí que cada profeta começou a advertir a sua comunidade contra o politeísmo e a ordenar a sua comunidade à unicidade, o facto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Este é o ponto mais importante para nós e para as comunidades, para os profetas que vieram antes de o último dos profetas, que é Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A mensagem de todos os profetas era a mesma. Na sua base fundamental, que é a crença, é o facto de adorem Allah unicamente e afastem-se do politeísmo, da idolatria. Então aqui Luqman diz ao seu filho, como primeiro conselho: não atribuas parceiros a Allah, pois a idolatria, o politeísmo, é uma grande injustiça. O Sheikh comenta este versículo dizendo: Luqman adverteu o seu filho contra o politeísmo e ao mesmo tempo o informou da gravidade do politeísmo e que o politeísmo é a maior das injustiças. Vemos aqui que Luqman adverteu o seu filho contra o politeísmo e que ao mesmo tempo lhe explicou a gravidade do politeísmo. E ficamos por aqui. E na próxima aula, bi'idhnillah, vamos começar a falar, ou melhor dizendo, vamos começar a leitura da explicação, e a partir da próxima aula, o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, vamos começar a ler a parte onde o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz começa a esclarecer a realidade do politeísmo e começa a detalhar as suas diferentes categorias, grande, pequeno, oculto, e vai detalhar um pouco, e inshallah vamos ler essa parte, bi'idhnillahi ta'ala, wallahu a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.